Nessa última terça-feira, dia 8 de outubro, o Senado aprovou em sabatina o nome de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. E eu sei, isso não é uma surpresa para a maioria de vocês, principalmente para quem me acompanha aqui no canal, porque já tem tempo que eu tenho falado sobre essa possibilidade, mas o que eu acho que pegou uma galera de surpresa foi justamente em como foi essa sabatina. Gabriel Galípolo, ao que eu assisti, não assisti as 3, 4 horas de cabo a rabo, né, gente? Ninguém merece TV Senado por 4 horas. Mas eu deixei passando aqui do lado enquanto eu fazia minhas outras coisas aqui, e a impressão que eu tive foi que Gabriel Galípolo, ele foi uma pessoa extremamente política, no sentido de que ele conseguiu transitar muito bem entre esquerda, centro e direita. Tiveram vários questionamentos de opositores, Damares, Sérgio Moro, ainda assim ele acabou se saindo bem e a votação refletiu isso. Ele teve 66 votos a favor e apenas 5 votos contrários. E não foi então de forma unânime, mas é quase como se tivesse sido, porque existem muito mais do que 5 opositores no Senado ao atual governo e ainda assim muitos deles aprovaram o nome de Gabriel Galípolo. A questão é que, quando a gente traz o nome do Gabriel Galípolo, existem várias polêmicas que ele já esteve envolvido, na verdade, não que ele quis se envolver, mas que quando o nome dele apareceu para compor a diretoria do Banco Central, muitos começaram a questionar algumas linhas de raciocínio que ele tinha, que naturalmente, ele sendo um indicado do atual governo, acaba sendo mais à esquerda. E aí a galera questionou algumas entrevistas que ele já tinha dado no passado, dissertação de mestrado, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo hoje também, só que é claro que a gente não pode se limitar somente a isso, nós temos que também analisar o que ele de fato fez compondo a diretoria do Banco Central, algumas falas da sabatina que eu separei e quero trazer para vocês hoje, até mesmo para a gente poder fazer uma projeção do que pode acontecer com o Banco Central lá na frente. Eu sei que muitos têm receio da questão da autonomia do Banco Central estar em xeque, de talvez eles começarem a querer marretar taxa de juros e óbvio que isso teria um impacto muito grande na economia, mas a gente vai tentar fazer uma projeção então analisando tudo isso. Só antes de partir para todo esse conteúdo, é claro que eu já faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque você não paga nada para me ajudar dessa maneira e pode utilizar os comentários para deixar sua opinião sobre a atuação do Gabriel Galípolo no ano que vem. O que você acha que vai acontecer? Você acha que ele vai sair bem? Você acha que não? Você acha que ele vai canetar juros? Você acha que a autonomia do Banco Central está em xeque? Podem me contar aqui nos comentários que eu tô sempre atenta. Mas vamos lá, gente. Vamos começar trazendo então a questão da biografia do Gabriel Galípolo. Ele é um economista de 42 anos, ele é formado pela PUC. Ele também fez um mestrado na PUC de São Paulo de economia política. E justamente nessa dissertação de mestrado dele que muitos entenderam quais eram as ideias dele. Porque ele citou alguns economistas de esquerda e extrema esquerda, também acabou fazendo citação a Marx e muitos ficaram um tanto quanto preocupados a respeito dessas ideias e como isso poderia influenciar na gestão do Banco Central. É claro que eu, por exemplo, não concordo com essas ideias, mas eu também acho que nós não podemos nos limitar a apenas essas ideias que foram defendidas. Claro que tiveram outras ideias que foram expostas em entrevistas, etc e tal, mas para além disso é importante que a gente analise o cenário atual e o que ele também já tem feito. Mas seguindo na parte de biografia, gente, ele não começou hoje na vida pública. Em 2007, ele fez parte do governo José Serra, em São Paulo, compondo ali o Ministério dos Transportes. E depois, claro, ele acabou indo para a vida privada e ele ficou à frente do Banco Fator de 2017 a 2021. E foi aí que, inclusive, ele conheceu não, né? Mas que ele se aproximou do Lula, do governo Lula, e depois acabou participando, inclusive, na formulação dos planos econômicos do governo Lula. Depois de eleito, então, foi indicado para a diretoria do Banco Central e agora indicado então para a presidência, foi sabatinado e aprovado. No que vem sai Roberto Campos Neto, entra Galípolo. A questão é, essa é uma mini biografia que talvez a gente poderia trazer. Nós entendemos que naturalmente ele vai ter um viés mais à esquerda, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que ele vai ignorar o mercado ou qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, bem pelo contrário, tá, gente? Eu acho que a primeira análise que eu trago sobre toda essa situação e sobre a atuação do Gabriel Galípolo é que nesses últimos meses, principalmente nesses últimos 3 meses, onde nós tivemos 2 reuniões do Copom muito importantes, inclusive a última aumentando as taxas de juros, ele tem buscado ganhar credibilidade com o mercado. Em que sentido? Nas reuniões do Copom, nós tivemos uma votação unânime, por exemplo, para aumentar as taxas de juros. E eu acho que essa é uma mensagem para o mercado de que, sim, eles estão sendo pró-mercado, de não querer gerar ruídos, de não querer
causar um racha no Banco Central, porque das outras vezes que isso acabou acontecendo, isso acabou estressando as curvas de juros. E isso é importante que as pessoas entendam, porque a galera acha que porque eles decidiram que a Selic tinha que subir para 10,75, é isso que vai balizar todo o resto. Só que eles esquecem que diariamente no mercado são negociadas taxas de juros, são negociadas moedas, dólar, etc e tal. E se o mercado tem alguma discordância, alguma desconfiança ou sente que tem algum ruído, até mesmo na comunicação do governo, do Banco Central, isso pode acabar estressando os mercados e jogando as taxas de juros lá para cima. E aí essas taxas de juros que são negociadas ali no mercado, elas têm o poder de influenciar lá na ponta final, lá no banco, onde você pega empréstimo, paga o cartão de crédito, faz um financiamento, onde você investe, etc e tal. Então, no final das contas, ele tem buscado ganhar essa credibilidade com o mercado. E é claro que aqueles que são mais críticos ao mercado não gostaria que talvez ele estivesse fazendo isso. Tem muita gente que quer que o circo pegue fogo, que fique aquele cabo de guerra, que fique aquele reality show de briga na mídia, etc e tal. E sobre isso, inclusive, ele trouxe uma fala no Senado e que foi a seguinte: quando a questão das críticas ao Roberto, ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sei que eu gerei uma grande, eu sinto que eu gerei uma grande frustração, talvez, na expectativa que existia de que ao entrar no Banco Central fosse começar um grande reality show com grandes disputas e brigas ali dentro. Esse, infelizmente, eu tenho uma informação chata para dar para todos. Assim, a minha relação com o presidente é a melhor possível, o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, eu sempre fui muito bem tratado pelos dois, eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Então, eu sinto não poder corroborar com uma ideia eventual de que poderia existir algum tipo de polarização ali. Então, basicamente, para aqueles que esperavam um grande espetáculo, um grande cabo de guerra, eu acho que isso não vai acontecer. Como eu falei para vocês, ele foi extremamente político, não somente na sabatina do Senado, mas ao longo desses últimos meses, seguindo inclusive o voto de Roberto Campos Neto nas decisões do Banco Central. Então, essa parte de talvez ter algum grande atrito nessa transição de sair Roberto Campos Neto, entrar o Galípolo, eu acho que nós não veremos. E ele sinalizou que não é isso que nós vamos ver. Ele, de fato, está tentando equilibrar nesse momento o pratinho de governo, economia e a própria relação dele com Roberto Campos Neto e com o mercado. Então, bom, esse é o primeiro ponto, tá? O outro ponto diz respeito à questão da autonomia do Banco Central. Sim, gente, muitos começaram a questionar essa questão da autonomia, porque o próprio governo atual foi um crítico da autonomia do Banco Central e principalmente da atuação do Roberto Campos Neto com essa autonomia do Banco Central. Só que, na última vez que a Moody's elevou a nossa nota, que tem algumas semanas, ela frisou a importância, dessa independência. E aí eu acho que no final das contas o governo, até antes disso, já tinha percebido que isso era uma batalha perdida e acabou engavetando essa pauta. E eu não acho que ele vai voltar a resgatar essa pauta, porque agora eles têm o Gabriel Galípolo, que é um indicado deles, ali com o Banco Central e com essa autonomia do Banco Central. Mas a respeito disso, nós também tivemos uma fala na sabatina. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Que cada ação e decisão deve unicamente ao interesse do bem-estar de cada brasileiro. E é bem verdade que talvez essa fala tenha sido muito mais política do que qualquer outra coisa. Até então, aparentemente, Gabriel Galípolo tem uma carta branca, vamos dizer assim, para fazer o que for necessário pensando na população. Só que o pensar na população, gente, existem diversas formas de eu tentar resolver isso, depende muito da linha de pensamento econômico que você tem. É bem verdade que nós temos taxas de juros restritivas, o governo atual não acha que isso seria necessário, mas ao mesmo tempo nós temos uma inflação que está acima da meta, que deveria estar em 3%, mas está em 4,4%, e aí essas taxas de juros poderiam fazer com que essa inflação voltasse para 3%. Então depende muito do caminho que você vai querer seguir, porque quer queira ou não, isso é inegável, inflação é imposto dos mais pobres, que não conseguem se defender da inflação, muitas vezes investindo num tesouro IPCA que nós conseguimos investir. Então, no final das contas, existem diversas maneiras de você pensar na população. Gabriel Galípolo até então disse que está com carta branca para fazer isso. E aí que muitos também trazem outro questionamento. Entendendo a linha de raciocínio dele, entendendo que sim, ele pode sofrer pressão do governo, por mais que ele esteja tentando equilibrar esses pratinhos de governo e mercado, porque o governo gostou de bater de frente com o mercado, E a gente não pode se enganar que o mercado é uma entidade lá
lá, não sei o que lá. Nós fazemos parte do mercado, até mesmo o pequeno investidor faz parte do mercado. Mas o ponto é, ele tá tentando equilibrar esse pratinho e aí muita gente questionou, será que ele não vai sofrer pressão do governo e aí dar uma marretada na taxa de juros? Bom, nós tivemos essa outra fala aqui também. De torcida ali, aquilo vira uma coisa super acalorada, né, e complexa. E eu aprendi que a autonomia é uma palavra que é uma dessas palavras que costuma gerar um debate acalorado. Eu costumo brincar que a gente precisa quase de um rebrand, a gente precisa reexplicar a ideia de autonomia do Banco Central. Porque se a gente, eu acho que existe uma ideia na polarização ou no debate de autonomia, onde muitas vezes quem está defendendo está apresentando uma coisa e quem está contra está falando de outra coisa. Se a gente pegar a literatura essencial sobre a autonomia do Banco Central, os cânones do tema vão dizer: o Banco Central tem autonomia operacional para buscar as metas que foram estabelecidas pelo poder democraticamente eleito, né? Hoje nós temos uma meta estabelecida através do decreto de 3%, como foi bem colocado aqui, e cabe ao Banco Central perseguir essa meta de maneira inequívoca, colocando a taxa de juros num patamar restritivo, necessário, pelo tempo que for necessário para se atingir esta meta. Então sim, ele falou um pouco da autonomia ali do Banco Central, mas ele também disse que não vai se furtar em deixar as taxas de juros em patamares mais restritivos se necessário para fazer com que a inflação volte à meta. E sim, ela está acima da meta, como eu falei para vocês, no acumulado de 12 meses nós estamos em 4,4%, a meta é de 3%, estamos dentro do teto da meta sim, mas ainda assim não é a meta e o Banco Central tem essa missão, né, de chegar na meta, e ele demonstrou então que ter taxas de juros mais alta para ele não seria um problema. Só que para o governo nós sabemos que isso é um problema. E aí o que muitos questionam é, será que essa fala não foi da boca para fora? Será que quando chegar no ano que vem simplesmente não vai ter uma virada ali de chave e ele vai marretar a taxa de juros? Bom, segundo o que ele fez nessas últimas reuniões, não é o que ele demonstrou. Segundo a fala dele, não foi o que ele demonstrou, mas vamos para além dele. Vamos olhar o que o mercado está achando. E aí para isso a gente olha a Boletim Fox, que é um sentimento de mercado onde muitos agentes do mercado depositam ali as suas projeções. Então, o Boletim Fox dessa semana, que já coloca em perspectiva Gabriel Galípolo como presidente no ano que vem, taxa de juros nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui no Brasil também, eles trazem que para 2024 nós devemos encerrar o ano com uma taxa de juros de 11,75. Então, se preparem, teremos mais aumentos nas taxas de juros. Só que para o ano que vem, sim, devemos ver alguns cortes. Só que esses cortes devem chegar a uma taxa de juros de 10,75, 10,5, num cenário otimista aí de 10,25%. Ou seja, analisando essa diferença, não me parece que o mercado como um todo está esperando alguma canetada, alguma marretada na taxa de juros. Ela sim deve sofrer alguns cortes, mas de uma forma gradual. E o porquê que eu acho que isso tem grandes chances de acontecer, gente? Porque a gente também tem que analisar a história. No governo Dilma nós já vimos essa história de pressionar o Banco Central para cortar a taxa de juros, aí eles foram lá e cortaram para além do que deveria em um momento que não poderia, e nós tivemos o efeito rebote. A inflação acabou explodindo e depois rapidamente nós tivemos que subir a taxa de juros para 14,25. E isso teve um custo econômico muito grande, porque nós vivemos uma crise gigantesca por aqui, e também teve um custo político muito caro. Então, ao meu ver, Gabriel Galípolo, ele não é bobo, gente. Ele vai analisar todas essas questões, ele sabe o que aconteceu já no passado, na história, ele sabe que ele precisa equilibrar esses pratinhos de governo e de mercado também, então não acho que ele vai chegar a esse ponto de dar marretada em taxa de juros. Eu espero não estar enganada, tá, gente? Mas não são o que os indícios agora estão apontando pra gente. Então, as minhas projeções para o ano que vem com o Gabriel Galípolo na presidência é que a autonomia do Banco Central se mantém. Óbvio que ele vai ter pressão do governo, mas eu acho que ele vai tentar equilibrar o que o governo quer com o que precisa ser feito pela economia. Não acho que ele vai marretar taxa de juros. A única coisa que eu tenho dúvida, de fato, a respeito de todo esse tema é qual vai ser o culpado. Em que sentido? Tava muito fácil para o governo agora, nesses últimos meses, apontar para o Roberto Campos Neto e falar, olha, taxa de juros nesses patamares, isso é criminoso, não sei o quê. Gleisi ia pro Twitter trazer alguns tweets a respeito disso, o Lula também teve algumas falas a respeito disso. Se Gabriel Galípolo, ele fizer uma transição, que eu não acredito que vai ser brusca, tá? Mas se ele fizer uma transição e seguir fazendo o que Roberto Campos Neto tem feito, será que o governo
vai fazer um cabo de guerra com o Galípolo também? Ou será que eles simplesmente vão meio que colocar isso meio de escanteio e não vamos comentar muito porque ele é um indicado nosso? Essa que fica a minha dúvida. Quem vai ser o culpado por nós termos taxas de juros restritivas também no ano que vem? Bom, vocês podem me deixar a opinião de vocês também sobre isso nos comentários. Eu acho que eu consegui trazer todos os pontos que eu queria a respeito do que nós podemos esperar para o ano que vem em relação ao Banco Central, mas qualquer coisa, eu tô sempre por aqui vendo o que vocês estão escrevendo, beleza? Eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.